Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, que vai chegando à sua casa mais uma vez, levando os conhecimentos que a doutrina espírita nos dá. Lembremos que Jesus, segundo consta do Evangelho de João, no capítulo 26, no capítulo 16, Jesus disse o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. Mas quando eu me for, diz ele no capítulo 14, eu pedirei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que ficará convosco para todo sempre. Ora, considerando as palavras de Jesus no capítulo 16, portanto, de João, então nós vemos que ainda havia muita coisa para ser revelada. Obviamente, numa época que não tinha papel, não tinha luz, não tinha água suficiente para transformar em outras coisas, porque não tinha indústrias, então não tinha nenhuma infraestrutura, Jesus falou somente o essencial. Então, esse essencial ele deixou claro que quando tivesse condições ele informaria. Quando nós tivemos condições bem claras, evidentemente, após a grande mudança que houve no mundo, quando foi a Revolução Francesa, que então trouxe para o mundo a liberdade, igualdade e fraternidade. Dali para frente, começaram a manifestar-se inúmeros médiuns em muitos lugares do mundo, especialmente nos Estados Unidos, os grandes médiuns, como principalmente aquele que é considerado fundador da doutrina espírita, fundador não criador da doutrina espírita, mas os primeiros princípios espíritas, as irmãs Fox, bem registrados. Então, a partir daquele momento, caracterizou-se uma invasão dos espíritos, que vieram até permitir que o Sr. Allan Kardec publicasse a doutrina dos espíritos, em 1857. O importante a lembrar aqui é que, portanto, é uma questão de evolução. A doutrina espírita não sabe tudo. Não é melhor do que as outras religiões, é igual às demais religiões. Cada uma no estágio, porque há pessoas que estão numa fase que prefere acreditar num Deus místico, enquanto que a doutrina espírita nos apresenta um Deus tranquilo, que é igual para todas as religiões, que não tem preferência. O importante é que sejamos, cada um de nós, em todo o planeta, um homem de bem, que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse era o ideal de Jesus, simplificado no amor. Ele trouxe para o mundo exatamente isso, um sentimento que antes não existia, o amor. E agora nós nos aproximamos do Natal, um dia muito importante. Esse programa, inclusive, depois vai ao ar várias vezes, a última vez, inclusive, no próprio dia de Natal deste ano. Então nós pretendemos conversar sobre ele, tendo sempre na nossa mente aquela pergunta que tantas vezes repetimos aqui, que já se tornou cansativa, mas é a verdade, a pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, que hoje não temos aqui, e no qual ele diz: é necessário ser espírita para estar numa situação boa após a morte? E os espíritos responderam: absolutamente não, porque o que importa para Deus é que sejamos um homem de bem, que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e claro, faça muita caridade. Somente isso. Senão não seria justo, Deus não seria justo, a própria resposta é essa. Então, diante disso aí, vamos iniciar o nosso programa, mostrando então um pouco do cristianismo em todo esse tempo que aconteceu, até o que temos hoje em dia. Evidentemente é apenas uma passagem, mas é bem interessante o que nós conseguimos preparar. Como está, Vecmília? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E o senhor está bem? Estamos bem, graças a Deus. Então, O Natal se aproximando, até a nossa psicosfera muda, né? Muda então, totalmente. Vamos lá, pelo menos aí é o primeiro detalhe, pelo menos nos países que aceitam o cristianismo. Isso. Porque há países que sequer essa data é conhecida. Perfeito. Infelizmente. Divaldo Pereira Franco, visitando a Índia, ficou surpreso de saber que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar no Evangelho. Perfeito. Então, perfeito. Alô, pessoal. O programa Espírita, Enfoque Espírita, perdão, é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às terças-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e às quintas-feiras, às 17 horas. Lembramos que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações.
enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser acessado através do Facebook. É só digitar lá em cima, TV Cidade de Petrópolis. E vocês vão ver o programa Enfoque Espírita, assim como toda a programação do canal 16. E também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Bom, Vecmília, se você me permite, você já citou tudo que era importante citar. Eu gostaria que você lesse uma página para já mudar a psicosfera do programa que nós vamos ter hoje. Perfeito. Tá? Então, a página, que normalmente fazemos lembranças, vamos fazê-la hoje, especialmente vinculada ao Natal, no livro Antologia Mediúnica do Natal. De Francisco Cândido Xavier. Isso. O título, Prece do Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltaste na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir bênção. Revela-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabes, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que envolveste 2 continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo. No topo dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de entender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louvamos-te o nome em torno da mesa farta, trancada inconscientemente às portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. Tanto contraste doloroso, mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que não nos perdoes e ames ainda. Se algo te podemos suplicar, além disso, desculpa o nada que te ofertamos em troca de tudo que nos dás e faze-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam, o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Emmanuel.
Vamos ao nosso estudo de hoje, que vai ser um pouco diferente, mas vai ser bem interessante, tenho certeza. Bom, me diz uma coisa, o senhor vai falar sobre núcleos espíritas? Nós vamos falar... Não, hoje não. Hoje não. Então tá certo. Então, pessoal, o livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. Já estudamos toda a primeira parte, a segunda parte sob o título do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. É dividida em 11 capítulos. Estamos estudando parte do 8º capítulo, cujo título é Da Emancipação da Alma. Mas, às vésperas do Natal, estudaremos o que sabemos sobre Jesus, as experiências de sua vida. A expectativa de sua vinda. Perdão, errei. Isso. Expectativa de sua vinda, a história do nascimento de Jesus e como o natalício de Jesus deve ser comemorado pelos cristãos. No ano 2019, se Deus quiser, continuaremos nosso estudo. Então vamos lá. Então, Vamos falar sobre o Natal hoje. Perfeitamente. E o Natal implica em falar em Jesus, né? Com certeza. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus, o que a história conta, como foi a vinda ao mundo do Divino Mestre, o que ele nos trouxe, como é que ele nos libertou. Então vamos lá, Perfeito. A primeira pergunta, Isso. só para a No gente Antigo informar. Testamento, existe alguma profecia sobre o nascimento de Jesus? Eu cito essa profecia, como cito também o texto seguinte, tanto de Mateus como de Lucas, lembrando que nós vamos falar mais à frente sobre os evangelistas e vamos mostrar que Mateus conheceu Jesus, foi discípulo, então tudo bem. Agora, Lucas não conheceu Jesus, então nós temos que caracterizar esse fato. Perfeito, Tá? perfeito. E ao caracterizar, que Lucas se informou minuciosamente. Mas, sobre a vinda de Jesus, é claro que o Antigo Testamento todo, para quem conhece e lida com a Bíblia, então, na verdade, é a promessa da vinda do Messias. Messias, isso. Então, nós encontramos a seguinte expressão em Isaías, capítulo 7, versículo 4, que diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer, na verdade, Deus conosco. Só que observemos uma coisa interessante. Em Mateus, capítulo 2, versículo 23, há a seguinte expressão: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Portanto, está bem igual. Não vamos falar então em Lucas, que Lucas também vai dizer a mesma coisa no capítulo 1, mas já dando uma certa divergência insignificante, porque de Jesus não importa o nome que ele tomou para vir aqui, importa realmente que Emmanuel quer dizer Deus conosco e a expressão Jesus também quer dizer Deus conosco. Perfeito. Então, é uma questão de língua a ser usada. Tanto faz chamar de Jesus, como se faz chamar de Emmanuel. Na verdade, ambos significam Deus conosco. É claro que cristalizou, se tornou mundialmente conhecido para a humanidade, é Jesus. Tanto faz, estava a profecia com o nome de Emmanuel, mas Emmanuel quer dizer Deus conosco. Foi assim que o profeta e, digamos assim, é um espírito privilegiado que recebia a mensagem. Não diga que não, porque lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, diz assim: antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Quer consultar? Então, é o primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Então, tanto faz chamar de vidente, como chamar de profeta, porque a própria Bíblia afirma que é a mesma coisa. E Kardec usou a expressão vidente, só que mais especificamente, como ele percebeu que muitos desses dons, que São Paulo enuncia isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, dando título a respeito dos dons espirituais. Então, esse dom espiritual, portanto, ele é idêntico, não importa o nome que tenha. O fato é que, então, nós vamos ver hoje uma coisa muito curiosa sobre Jesus. A sua vinda, portanto, prevista em muitos lugares, até nas últimas
três, podemos dizer assim, os últimos 3 versículos do Antigo Testamento, está lá a promessa de que João Batista voltaria antes que viesse o dia grande do Senhor. E nós vamos verificar pela própria Bíblia que João Batista nasceu exatamente, praticamente no mesmo dia. Por que praticamente no mesmo dia? Isso é uma coisa que eu queria enfocar desde logo. Por quê? Mas aí eu gostaria de caracterizar o seguinte: vamos falar sobre o que sabemos de Jesus antes do seu nascimento, para começar a falar de Jesus depois do nascimento? Então segue com as perguntas. Perfeito. Primeiramente, o que sabemos sobre Jesus antes e depois de seu nascimento? Antes, portanto, havia promessa de que viesse o Messias. Perfeito. E os judeus estavam esperando o Messias viesse. Quando Jesus veio e começou a demonstrar o seu poder, eles disseram então: seria esse o Messias? És tu mesmo o Messias que veio ou devemos esperar outro? A pergunta está lá no Evangelho. Então, por que isso acontece? Porque naquela época a ignorância era tão grande que tudo foi tornado mais fácil na época, porém muito difícil de entendimento ao longo dos séculos. Porque naquela época não se tinha papel, não se tinha caneta, não se tinha lápis, não se tinha escrita. Então, tudo que se tinha que gravar era com muita dificuldade. Então, para começo de conversa, tá, nós vamos ver como é que os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo chegaram até nós. Antes de mais nada, comecemos, porém, dizendo o seguinte: não ficamos enlouquecidos, não. Na verdade é o seguinte: não sabemos o dia, o mês e o ano em que Jesus, o Divino Mestre, nasceu entre nós. Sabemos, pelo Evangelho, que ele nasceu numa estrebaria e que isso aconteceu porque os pais estiveram fazer uma viagem em virtude de um recenseamento. Recenseamento que você, talvez saiba, os judeus não registram na história deles. Mas, de qualquer forma, consta que foi assim, então, que houve um recenseamento e Nossa Senhora estava esperando o bebê, que teria sido o anúncio antes, não vem ao caso aqui, que nós não queremos apontar o que está no Evangelho, mas o que conseguiu se obter através da história de Jesus, não necessariamente a história evangélica, que é aquilo que o Evangelho nos mostra. Mas o fato é que, então, em virtude daquele receamento, diz o próprio Evangelho, o nascimento de Jesus aconteceu. Agora, Vecmira, você sabe quando aconteceu? Talvez não. É curioso, porque você vai dizer, quase todo mundo vai dizer, bom, nós estamos quando? Hoje. Qual o ano hoje? Hoje, 2018. 2018. E você acha, meu irmão, que nós estamos há 2018 anos do nascimento de Jesus? Eu lhe garanto que não. Mas para isso precisamos a gente ter um pouco mais de conversa para poder entrar nesse assunto. Olha que curioso, Jesus não nasceu há 2018 anos atrás. Mas nós voltaremos em um minuto. Até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e agora sim vamos continuar a conversar. Vem comigo. Então vou repetir a pergunta para que o senhor possa prosseguir na sua resposta. Primeiramente, o que sabemos sobre Jesus antes e depois do seu nascimento? É porque nós estamos vivendo o ano próximos ao ano 2019, estamos vivendo o ano 2018. Mas, segundo a Bíblia católica, segundo a Bíblia protestante, segundo os estudiosos, na verdade, há um erro que foi atribuído a Frei Dionísio o Pequeno. Eu tenho até o livro que diz aqui, né? Recordo-me, Senhor, foi no ano 749 da era romana, quando Frei Dionísio calculou no século VI da nossa era e colocou o vosso natalício erradamente em 754. Mas era, na verdade, o ano 749, tá? Que foi colocado. Então, até aquele ano, tá? Quando Frei Dionísio começou a fazer o cálculo, a pedido do Papa, então ele pediu para começar a contar o mundo a partir do nascimento do Senhor. E para isso não se tinha um dado certo, não era possível, não tinha calendário, não tinha data a comemorar, não tinha noção do ano, nem coisa nenhuma. Não tinha essa noção de que o ano tem 365 dias, que era isso, que era aquilo, com detalhes, detalhes astronômicos. Então, em virtude disso, o nascimento de Jesus foi colocado, calculando no século VI, colocou erradamente o natalício em 754, quando Jesus nasceu em 749, o que implica, portanto, que Jesus, calculando no ano 749, né? Isto. Ele deu um erro De 6 anos. de 5 a 6 anos. Então, na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia protestante, né? Então nós encontramos uma coisa curiosa. Em vez de Jesus nascer no ano 0, só assim para o povo entender rapidamente, ele teria nascido no ano 5, 6 ou 7. Então, Joana de Ângeles, um espírito, nos aponta que Jesus nasceu 5 anos depois. A igreja também fica em 5, 6 ou 7 anos. A maior parte fica com 6 anos das pessoas que estudam. Portanto, foi há mais tempo. É apenas uma curiosidade. Mas se nós não temos noção do ano que Jesus nasceu, mas nós estamos festejando o mês, como se nós não temos noção nem do ano. E por que estamos festejando no mês? É a curiosidade que nós vamos mostrar que não muda nada. Mas como a figura de Jesus é tão extraordinária, é tão grande, trouxe tanta novidade para o mundo, trouxe a salvação para nós, então, para a gente ver como é que isso mudou. Então, isso de tal maneira aconteceu, que a data de 25 de dezembro também foi o mês de dezembro. Por que que apareceu? Bom, é muito simples. O imperador Diocleciano havia renunciado no ano 305. Aí Constantino conseguiu ganhar 2 guerras, né? E ele então assumiu em seguida, no ano 306 da nossa era, já considerado consertado, não entra nesse mérito, que é só foi para apontar. Então, aqui, naquele ponto em que Jesus nasceu, o Frei Dionísio havia cometido um erro, então, agora estamos em Constantino. A data que prevalece é essa. Então, Constantino assumiu no ano 306. No ano 306, ele assumiu, teve 2 guerras, ele ganhou as 2 guerras, ficou como imperador único do Oriente e do Ocidente. Mas havia, então, uma perseguição muito grande aos cristãos. Então, ele pacificou tudo, porque Diocleciano era muito mau. Terminou a perseguição, ele, então, colocou o cristianismo como uma religião que ele podia dizer que não era oficial do Estado, mas era a religião dos cristãos que deveria ser respeitada. E logo, então, ele toma algumas iniciativas, entre as quais fazer o Concílio Ecumênico de Nicéia, no ano 325. Aí ele pacifica tudo, surge o credo, que nós respeitamos, que é a oração que os cristãos aprendem, tá? Então, o primeiro Natal teria sido comemorado quando? Chegamos, portanto, ao nascimento de Jesus. Quando é que teria sido comemorado? Provavelmente no ano 337, que foi o primeiro ano do Papa Júlio I. Tá? Isso é só uma curiosidade, não é importante saber. Mas o fato é que o primeiro Natal, então, teria sido comemorado naquela época. Então, chegamos à seguinte conclusão, olha que coisa curiosa. Nós não sabemos o ano,
também não sabemos nem o mês e nem o dia que Jesus nasceu. Como é que foi, então, o dia 25 de dezembro escolhido? Né? É que depois que Constantino assumiu e determinou, então, que não se pudesse mais adorar um deus que tinha vindo lá da Pérsia, chamado Deus Mitra, tá? Não tem nada a ver com a palavra Mitra diocesano, não, mas era simplesmente chamava Mitra, que era Deus, mais ou menos traduzido, é Deus Sol Invencível. Então, era adorado no dia 25 de dezembro, e era um Deus falso, evidentemente. Então, Diocleciano autorizou, com o poder dele, de que fosse, então, tirado todo e qualquer culto nesse dia ao Deus Mitra e passasse, então, a adorar nesse dia o nascimento de Jesus. Perfeito. Surgiu, então, o nascimento de Jesus. Não quer dizer que tenha sido o primeiro Natal, mas logo em seguida, passam-se os anos, 2, 3, 4, 5 anos, surge, então, o primeiro Natal, propriamente dito, já, segundo consta, sob o mandato de Júlio I. Então, é toda uma coisa curiosa para mostrar o seguinte: nós cristãos, portanto, estamos adorando Jesus, amando a Jesus, inclusive a sua vinda é toda cercada de mistérios, porque ele era um homem com tamanha capacidade, aqueles dons espirituais que São Paulo cita novamente na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, Jesus tinha todos eles e muito mais não identificados. Então, através disso, ele se tornou um mito para todos nós. E aí, então, o cristianismo, ainda não com esse nome, porque mais adiante, quando começaram a pregação de São Paulo, é que, então, em Antioquia, os cristãos vão ser, os seguidores do caminho, era assim chamado, caminho dos primeiros cristãos, então, passaram a ser chamados de cristãos. E, consequentemente, surgiu o cristianismo na cidade de Antioquia. Também mais uma curiosidade, mas nós estamos querendo colocar aqui para mostrar que realmente a vinda de Jesus foi tão importante que mudou o mundo entre antes dele e depois dele, trouxe para nós um conceito que era desconhecido, o amor, e Jesus trouxe, claro, o amor total, completo, em que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e para exemplificar, ele próprio deu a vida em função disso. Então, os ensinamentos de Jesus foram tão transcendentais que eles mudaram o conceito do mundo para nós. E o que veio, então, através do cristianismo, e como é que nós adoramos o Cristo, e o que acontece no Natal, é coisa para vermos daqui para frente. Vejamos o que você tem a mais aí que a gente possa colocar. Por favor, o que sabemos ainda sobre Jesus? Nós pegamos aqui umas anotações, eu não vou deixar, pesquisamos, evidentemente, muito isso, não quero deixar nada passar. Então, quem era Jesus? Né? Ou quem foi Jesus? O que sabemos dele com convicção? Primeiro, que ele era um judeu. Sim. Era da casa de Davi, e então ele era filho de Maria e de José. Tá? E sabemos mais, que ele foi circuncidado lá após a morte, né? Não, após a morte não, perdão, após o nascimento. Já aí surge uma divergência interessante, muito curiosa. Por exemplo, Jesus teve irmãos? O Evangelho assim o diz, né? Mas olha, é curioso. De acordo com a tradução, para a Igreja Católica ele teve primos, tá? Mas para a Igreja Protestante eram irmãos. E respeitamos, não vai mudar nada. É só, nós estamos colocando as coisas como foram. Ou seja, Jesus tinha primos, provavelmente eram primos. Lembrar, porém, que naquela época, nada demais seria de a mulher ter muitos filhos e ter irmãos. Por quê? Porque Jesus já tinha nascido, a missão dele estava cumprida. Sim. Mas não é só isso. É que, de qualquer cumprida, não, ele estava já formado no corpo para poder exemplificar e nos indicar o caminho. Mas é que, naquela oportunidade, os judeus sempre tiveram crescer e multiplicá-los como uma missão para eles. O judeu tinha que crescer em número. Era a promessa feita ao povo judeu que ele cresceria e se multiplicaria por toda a terra. Perfeito. Então, Jesus teve irmãos? Não sei, os protestantes afirmam sim, as Bíblias protestantes afirmam. Mas dizem que ele teve primos, que esses irmãos eram primos, que afirma a Igreja Católica.
Nós não afirmamos nem desmentimos. Para nós não é importante que ele tenha tido irmãos ou que ele era aquela figura extraordinária. Trabalhava em quê? Engraçado que recentemente surgiram as ideias que talvez Jesus não fosse carpinteiro. Mas oficialmente surgiu a ideia de que ele poderia ser de outra profissão, mas vamos ficar com a tradição maior, ou seja, que Jesus era um carpinteiro, tal como o pai também. Era muito provável. Bom, e que língua usou Jesus? Jesus, pelo seu conhecimento, pelo que nós vamos ver, ele pregava sobretudo e principalmente em aramaico. Mas há várias citações nos evangelhos, obviamente, dizendo que ele falava, às vezes em grego, né? Isto. Então, fica difícil da gente determinar. Ele pregava fundamentalmente em aramaico, uma língua pobre, de 5,5 palavras, e ele faleceu mais ou menos em torno dos 30 anos. Como se vê, tudo era impreciso naquela época. Hoje você tem um filho ou uma filha, você registra no cartório, você sabe o dia que ela nasceu, a hora que ela nasceu, o sexo, o cartório é obrigado a registrar, e está registrado, teoricamente, ad perpetuum, ou seja, para sempre. Naquela época nada disso existia. Então, consta nos livros clássicos, né, que Jesus viveu até os 13 anos como pai. Por que ele viveu até aos 13 anos com os pais? Porque, gente, o judeu é considerado maior de idade a partir dos 13 anos. Então, até os 13 anos, Jesus viveu menino com o pai. Consta nos evangelhos que ele tinha contatos permanentes com, no caso, João Batista. Que era primo dele. Que era primo dele. Consta até o ponto de que quando Maria, grávida, visitava a mãe de João Batista, que dentro do útero dela Maria, mas não mãe de Jesus, mas mãe de João Batista, que João Batista dentro do útero da mãe pulava de alegria, porque Jesus chegava perto. Bom, vamos ficar nos fatos que nós sabemos. Então, foi assim, eles brincavam, provavelmente, porque eles estavam sempre juntos, morando perto, então eles brincavam, ou pelo menos conviviam entre si, e Jesus, então, mais tarde desaparece. A partir dos 13 anos, era maior de idade. Até ali, o que se sabe? Uma única vez na vida, houve uma festa em Jerusalém e, obviamente, a família de Jesus foi até a festa. Na volta da festa, eles não perceberam que o menino Jesus havia desaparecido. Eles voltaram preocupados com Jesus e, surpresa geral, Jesus estava no templo conversando com os sábios. Foi a primeira demonstração de Jesus extraordinária aos 13 anos. Ela pega os meninos, o menino Jesus, e conduz o menino Jesus, então, até a casa. E aí se sabe que ele ficou até os 13 anos. Dos 13 anos em diante, nada se sabe até os 30 anos de Jesus. É um número místico? Não sei, mas é o que se registra lá. Até os 13 anos, Jesus, então, ficou fora. Ele teria contato com alguma seita ali na região? É bem possível que sim, não é, seita seria essa? Os essênios. Exatamente. Algumas pessoas falam que ele tinha contato com os essênios. É possível, porque os essênios também acreditavam, pelo menos tudo indica, na reencarnação. Mas isso não muda nada. Jesus teria levado algum esclarecimento para os essênios. Os essênios viviam em Quarã e foram descobertos a partir de 1945, quando foram descobertos os manuscritos de Quarã, que é uma coisa extraordinária. Mostrando, mas o manuscrito de Quarã foi descoberto e eles viviam ali em Quarã desde o ano 70 a.C. Portanto, o que eles viviam não tinha contato, não era o Jesus que trouxe para eles, mas que eles já sabiam. Então, depois daquilo ali, Jesus teria tido contato? É a grande pergunta. Não se sabe. Poderia ter tido, porque ele chamaria a atenção. Mas o fato é que isso aí é uma grande mistério. As pessoas que viveram na época de Jesus, então, diziam que ele não teria tido um corpo material, só um corpo espiritual, por isso ele desapareceu dos 13 aos 30 anos.
Quem chuta isso está chutando. Nós não temos nenhuma prova para afirmar isso aí. Exato. Na verdade, Jesus tinha um corpo igual ao nosso para a doutrina espírita, e aí então caminhou. O fato é que depois, quando Jesus tinha mais ou menos 30 anos, e demonstrando então um grande conhecimento, há registros de que ele tinha estado na Índia, o que é difícil de acreditar, mas há registro na Índia. Porque há registro também na Índia de que Moisés teria estado lá também. Mas não há nenhuma prova científica. Então, fala-se que Jesus teria estado lá, tinha até um outro nome para os... Muito parecido, inclusive, com muito Jesus. Parecido, mas não é Jesus. Não é. Isso colocado lá na Índia. Vamos esquecer, mas só para lembrar, não sabemos, portanto, onde Jesus esteve. Não existia naquela época nenhuma universidade que registrasse, onde passasse conhecimentos que a pessoa esteve ali ou não. O fato é que Jesus, então, aos 30 anos, começa a pregar. E a primeira coisa que ele faz então, convocar os seus discípulos, aquele que seria seus discípulos, pelo menos foi essa ordem. Porém, para falarmos disso aí, e para falarmos e contarmos a história de Jesus e toda a sua grandeza, nós temos que dar uma parada para explicar que tudo que sabemos então de Jesus veio de onde? Dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu trabalho após a sua pesquisa que transformou o mundo entre antes e depois desse. Não propriamente pesquisa, eu não usei a palavra certa, mas após o deslumbramento dos seus poderes aplicados e do que ele revelou em relação à vida futura. Então, vamos continuar um pouco mais para não ficar falando todo o tempo. Perfeito. Então, como foram montados os evangelhos que conhecemos atualmente? Bom, podemos dizer assim. Então, quais são os evangelhos que nós conhecemos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Mateus, antes disso é necessário fazer uma explicação. Bom, os evangelhos foram pregados por Jesus durante 3 anos. Sim. Tá? Então, coloquemos a coisa na realidade. Se foi pregado por 3 anos, haviam pessoas que anotavam aquilo ali esparsamente. Lembramos disso quando, por exemplo, São Paulo é preso e ele vai para matar depois. Ou seja, na verdade, Paulo a caminho de Damasco. E então, ao sol do meio-dia, ele tem uma visão. E nessa visão, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ia para matar Ananias. E então, diz para ele, Jesus disse a ele que ele ia ficar cego, e ele vê aquela visão, fica realmente cego, vai até Ananias que o cura, mas então ali percebemos que Jesus começa a contar o que realmente aconteceu. E oficialmente o que se consta então, e quem primeiro escreveu alguma coisa, primeiro que escreveu foi São Paulo. Escreveu a primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, por volta do ano 50 ou 51. Não é evangelho. Isso. Tá? Tanto que na primeira epístola ao Tessalonicenses ele diz uma coisa, na segunda epístola ao Tessalonicenses ele corrige. Tá? Mas olha, estamos tendo aqui a informação, temos que fazer um segundo intervalo, voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história.
terceiro bloco. Estamos de volta com mais um bloco do programa Enfoque Espírita. E lá vamos nós, Vecmiller, por favor, para a gente conseguir Então, caminhar. como foram montados os evangelhos que conhecemos? Então, tudo que conhecemos de Jesus vieram através dos evangelhos, sem dúvida nenhuma, e pesquisas feitas nos últimos séculos. Perfeito, tá? perfeito. Mas então, o que temos? Primeiro, quem escreveu alguma coisa em primeiro lugar foi São Paulo, que escreveu a primeira e segunda epístola Aos aos Tessalonicenses. Na primeira, ele diz que a vinda de Jesus é iminente. Interessante. Isso. Na segunda, ele corrige, dizendo que não. Eles entenderam mal, não é iminente, porque não veio até hoje. Porque não era a vinda do Jesus, não era no corpo físico, mas de alguém que o representaria e reconstituiria a vida dele. Perfeito. E essa reconstituição só pode ser feita com segurança através daqueles que estão desencarnados. Sim. Não é isso? Bom, então Jesus, quando começou a pregar, ele escolheu evangelistas, pessoas que iam ser os seus discípulos. E aí nós temos, então, uma coisa curiosíssima, mas olha como a vinda de Jesus, apenas a sua presença foi o suficiente para mudar o mundo entre antes e depois dele. Porque não existia mídia anotar isso. Se fosse hoje, todo mundo estava com o celular ligado, gravando tudo. Sim, mas naquela época não tinha, gente, nem luz elétrica, nem sonho disso. Então Jesus foi convocou 12 evangelistas e vamos falar apenas naqueles que foram considerados os autores mais sérios do que Jesus fez em vida. Mateus. Quando que Mateus escreveu? Por quê? Jesus está no capítulo 20 de João, quando ele então conta o seguinte, que estando os discípulos reunidos por causa da perseguição com as portas e janelas fechadas, Jesus apareceu no meio deles, reparem, com as portas e janelas fechadas, portanto ele apareceu materializado para a doutrina espírita. Ele apareceu então e disse pura e simplesmente, estava materializado, e primeiro os discípulos ficam aterrorizados com as portas e janela fechadas e diz para ele então, a paz seja convosco. Aí os discípulos ficam conversando, de repente Jesus desaparece. No mesmo texto, capítulo 20 de João, então tem a segunda vez que Jesus aparece, porque um discípulo não acreditou, e então diz, não, se eu não puser a mão na ferida, eu não vou acreditar. Aí o que aconteceu? Jesus, estando novamente no mesmo capítulo 8 de João, apareceu para os discípulos e disse, Pai seja conosco. Só que aí ele chamou Tomé, disse, Tomé, você que não assistiu, não estava presente na outra vez, bota a mão aqui, vê que sou eu. Então Tomé ficou assombrado e viu, realmente reconheceu que aquele era Jesus. Bom, então Tomé era um dos seguidores de Jesus. Mas vamos seguir para aqueles que foram considerados evangelistas. Mateus. Bom, como Jesus apareceu, o que eles querem? Não vão escrever nada. Para que escrever, meu caro? Se ele vai voltar. É uma questão de lógica. Lógico. Então, ficaram esperando Jesus voltar com um corpo físico. Mas como ele não voltava, primeiro apareceu um evangelho que está desaparecido, o Proto-Marcos, que seria o primeiro evangelho. Mas esse evangelho sumiu, então Mateus procurou reconstituir o evangelho de Mateus. Mas primeiro ele fez o evangelho dele, Mateus, que escreveu quando? Provavelmente entre o ano 70 e 75, em aramaico, talvez siríaco-caldaico. Ele era também cobrador de impostos, era o Levi cobrador de impostos. Tá? Isto, exatamente. Trabalhava em Cafarnaum, a terra de Jesus. Bom, o importante é que ele escreveu ali por volta do ano 70, tá? A Bíblia católica e a Bíblia evangélica tem 5 dias de diferença, 5 anos de diferença. Em seguida vem Marcos, chamamos de São Marcos, né? Como eu já disse, o primeiro escrito dele desapareceu. Porém, Mateus tinha conhecimento, então Mateus reconstituiu. Ele escreveu, o primeiro a ser escrito, portanto, foi o de Marcos, tá? E interessante. Que não foi, dá licença, que não foi discípulo, Não, né? não foi discípulo. Eu botei aqui, não conheceu Jesus, não conheceu, não esteve perto, não é só discípulo, não. Ele não conheceu Jesus. Era muito amigo de Pedro e, por causa disso, ele escreveu o Evangelho. O Evangelho desapareceu e o Proto-Marcos, e aí, então, no caso, Mateus reconstituiu o Evangelho de Marcos.
Depois vem o de Lucas, que é muito curioso. Se você tiver o Evangelho de Lucas aí, lê para mim as 3 primeiras frases. Lucas. Ó, No capítulo 1. Tendo, Pois, empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também, a mim, conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, se ele se informou desde o princípio, porque ele não conheceu Jesus, mas se informou minuciosamente, escreveu para o tal Timóteo, como é que é? Para Teófilo. Teófilo, atendendo às condições. Esse foi Lucas. Bom, a data também 65, porque a data lá não existia naquela época, né? Depois vem esses 3 evangelhos, são chamados sinóticos, porque eles são mais ou menos iguais. Aí vem o evangelho de João, que já foi escrito, provavelmente, bom, eles escreveram aí em grego, tá? Em grego, tanto Marcos quanto Lucas. Isso. João que escreveu depois do ano 90. Interessante que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz que João e Pedro eram homens indoutos e sem letras. Então é uma coisa curiosa, ele era um homem indouto, como é que ele escreveu? Provavelmente ele ditou. Então no afresco, um afresco existe na biblioteca de Washington, tem um afresco realmente de João ditando o evangelho e alguém anotando naqueles meios que se anotava antigamente, provavelmente desenhando as letras, né? Então, foram só esses evangelhos, você vai me perguntar? Não, existiram, olha, quase que uma centena de evangelhos, mas São Jerônimo, quando mais à frente, é uma história que a gente poderia contar, quando ele vai mais à frente escrever, então, a tradução da Bíblia, ele declara que ele tinha um monte de evangelho na frente dele. E que ele, então, jogou quase todos fora porque não prestavam. E pediu, então, à autoridade que destruísse, porque eles não eram verdadeiros. E ele ficou, então, com Mateus, Marcos, Lucas e João, e que ele, então, ali colocou. Mesmo assim, entre esses, há pequenas divergências, mas que absolutamente não alteram o conteúdo. Tá? Não altera o conteúdo. As divergências são mínimas. Por exemplo, você procura a ascensão de Jesus, ou seja, a elevação de Jesus ao céu. Segundo os evangelistas, você vai ver que cada um narra de uma maneira diferente. Porque a vida de Jesus nessa altura já era um mito, uma coisa inacreditável. A ponto de existirem autores espíritas e ótimas pessoas que acreditam em Jesus, mas que escrevem no primeiro capítulo do seu livro, Jesus existiu mesmo? Coloca esse título, é o Hermínio Miranda. Cristianismo, a mensagem que porque nós esquecemos a mensagem de Jesus, entendeu? Ela foi deturpada ao longo dos séculos, porque foi usada por muitas pessoas para dominarem o poder e também para justificar a existência de um Deus que o homem precisa de Deus, é impossível viver sem Deus, né? A pior coisa, diz Chico Xavier, dizia, que pode acontecer a um homem é perder a fé e continuar vivo, porque você não tem mais o que fazer da vida, né? Você agora está com câncer, vai se suicidar porque você não tem fé, não tem mais nada. Você perdeu a fé, não é assim, tá? Então, quando você tem fé, você enfrenta a doença, você enfrenta tudo, você é feliz. Bom, esse é apenas um dado. Então, existiram muitíssimos evangelhos. Como é que nós tínhamos prova disso? Bem, olha, até 1950, 45 mais ou menos, realmente era assim. Porque naquela época, olha, as coisas não acontecem por acaso. Um pouco antes apareceram os manuscritos de Nag Hammadi, né? Os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em Quaran. Esses foram os primeiros. E ele só trata de coisas acontecidas antes de Jesus, tanto que um dos primeiros livros faz parte do Museu do Livro em Jerusalém. Tá? Isso é manuscritos do Mar Morto, descoberto em uma das cavernas de Quaran, porque ali é uma região de muito sal, muito seco, então aquilo conseguiu permanecer a ponto de chegar até onde chegou, 1900 e tanto, 1950 e tanto, 45 em diante.
Bom, mas depois, 5 anos depois, apareceram os manuscritos de Nag Hammadi, cuja tradução eu já mostrei aqui, eu tenho o livro da tradução, em que aparecem inúmeros outros evangelhos, tá? Mas o fato é que, quando então se fez a Bíblia, aí é São Jerônimo que vem para contar a história para mim, ele escreve ao Papa dizendo que ele então tinha diante dele muitos evangelhos, mas não considerava aqueles verdadeiros. Ele os expurgou e considerou verdadeiro apenas Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Esses 4, nos quais ele disse que então encontrava pequenas divergências, mas que não alteravam o conteúdo. Mas, gente, sabe quando ele fez isso? Ele fez isso no século IV, entendeu? Que foi quando terminou. Na verdade, né, o século III, ele já trabalhou bastante ali, no princípio do século III, no princípio do século III, até no final do século IV, ou seja, começou em 300 e poucos, 350 mais ou menos, e vem terminar em 400 e pouco, para fazer uma tarefa importante. Por isso, São Jerônimo foi santificado pela Igreja. Então, é muito curioso que tenha sido assim. O que nós sabemos hoje só foi codificado e separado o certo do errado daquela época. Então, existiram e existem, portanto, muitas interpretações a respeito do que Jesus falou, surgindo, portanto, a Igreja Católica, que respeitamos profundamente, a Igreja Protestante, com o mesmo respeito que damos, também as outras concepções e até mesmo a doutrina espírita, também colocada no meio. Cada um tem a explicação como Jesus pôde trazer todo aquele conhecimento para nós, as profecias que depois, aos poucos, foram cumpridas, que o mundo passou. O fato é que nós estudamos o ensinamento de Jesus, chegando até nós numa grandeza extraordinária, nós não conseguimos avaliar com profundidade, e, no entanto, os ensinamentos práticos, alguma coisa que pegamos, é muito raro. Não existem, por exemplo, a tradução dos 70 da Bíblia. Tá? Mas isso aí já foi 60, 70 anos depois, né? E mesmo assim, daquilo que foi montado há muito tempo depois. Então, a tradução dos 70, mas dizer que tem um texto autêntico de Mateus, Marcos, Lucas, João, mesmo no Vaticano, o Vaticano não confirma isso. Não confirma. Não existem esses textos, entendeu? Existe o que se supõe tenha sido exatamente assim. Então, há pequenas divergências, algumas nem tão pequenas, são significativas para a interpretação dos exegetas, que respeitamos, são pessoas que mergulham a vida inteira no estudo, mas o fato é que, então, esses manuscritos vieram trazer provas para nós científicas, e já traduzidas para o português, de inúmeros evangelhos, tá? E que esses evangelhos foram descobertos aonde? Em Nag Hammadi, que é, portanto, uma região do Egito, onde o rio Nilo corre por ali, e o rio Nilo enche, na época da cheia, ele avança então pela lateral, vai até um determinado ponto, como qualquer rio em todo o mundo. Lá ele fica um tempo. Quando então começa a seca, ele recua. Essa região que ele avançou de um lado e do outro, ela então fica muito fértil. Aí as pessoas, geralmente plantadores, vão até lá, colhem aquele negócio e levam para as plantações dele, porque está rica ali de elementos, viver num deserto. Então, em função disso, haviam pescadores e lavradores que foram até lá e acharam uma urna de barro de aproximadamente 90 centímetros. Dentro estavam uma série de manuscritos, considerados, então, os manuscritos de Nag Hammadi, que é a região, e ali, então, eles pensaram que tinham encontrado ouro. Ela está revestida de tecidos de couro tratado, de forma que ela durou 2000 anos, poderia ter durado mais. Mas eles a quebraram. A ideia era exatamente ver se tinha ouro dentro. Não tinha ouro, tinha manuscrito que vale infinitas vezes mais do que o ouro. Mas eles não tinham, venderam aquilo, as universidades pegaram, traduziram, compraram. Então, ali sim, esses manuscritos se referem ao que ensinou Jesus, é da época de Jesus. Portanto, dos manuscritos, os manuscritos de Qumran, né,
ou o manuscrito do Mar Morto, 70 anos antes de Cristo, se refere ao judaísmo, respeitamos. Isso. Mas os manuscritos de Nag Hammadi se referem, então, à época de Jesus e contam o que Jesus foi. Isso para sentirmos que, mesmo naquela época, a influência de Jesus foi tão extraordinariamente grande na mudança de concepção que eles tinham, então, que se escreveram dezenas ou centenas ou milhares de livros e ninguém chegou exatamente a uma conclusão. Inúmeras são as hipóteses. Tanto que no livro, volto a dizer, o título do livro é Reencarnação, o elo perdido do cristianismo, tá? Ali, então, nós encontramos uma série de informações de Herculano Pires, ele mostrando, então, que houve todo um trabalho em torno desses manuscritos, porque eles provam que Jesus existiu. É verdade. Provam que Jesus existiu naquela época, que foi aquele homem extraordinário que mudou o mundo entre antes e depois dele, que trouxe um novo sentimento para a Terra. E que nós hoje, 20 séculos depois, é isso, ou até mais, então nós vemos a figura de Jesus sendo adorado, os seus ensinamentos, pessoas morrendo seguidamente, dando a vida para tentar viver com a felicidade que Jesus deixou para nós. Jesus, então, começa a dar o grande passo para a humanidade, para mostrar ao homem que ele é um ser eterno, que veio, portanto, cheio de qualidades, de virtudes, especialmente veio de dons espirituais. Esses dons espirituais são fundamentais no entendimento do cristianismo. Porque esses dons espirituais têm que ser colocados assim. São Paulo diz, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 12, ele diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outra pelo Espírito é a palavra da ciência. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, está no versículo 7. Aí ele começa, o dom de ver os Espíritos, o dom de curar. Olha, o dom de curar, tanta gente teve, dando tanto problema no mundo, né? O dom de produzir maravilhas. Tudo isso, claro, a respeito da vinda tão misteriosa, mas tão importante de Jesus para nós. Por que demos isso aqui? Porque mostramos, portanto, que cada religião mostra um aspecto da vida de Jesus. O que nos importa é cumprir os ensinamentos que ele deixou para nós. É esta a mensagem de Natal que nós queremos dizer. Vamos cumprir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E mais, ainda um pouco mais, vamos praticar isso, porque esse é o único meio da gente encontrar a felicidade. Vai, meu irmão, tem a sua despedida, porque terminou o nosso tempo. Infelizmente, não, seu Gama? A gente fala sobre Jesus, se for o caso, passa aí uma semana. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, sábado, às 18 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que pode ser visto pelo Facebook, TV Cidade de Petrópolis. É só escrever lá em cima, vai ver toda a programação do canal, que está excelente. Então, mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Através do programa Enfoque Espírita, desejamos aos nossos telespectadores que tenham um ano novo muito feliz, um Natal cheio de reflexões, podem se presentear, mas pratiquem a caridade nesse momento, porque para nós que acreditamos em Jesus e nos seus ensinamentos e com muita dificuldade lutamos para vencer as nossas imperfeições, refiro-me às minhas imperfeições, eu peço a Deus que permita que todos tenham um Natal muito feliz, de muita paz, de muito crescimento espiritual, sempre nos baseando naquela linda frase que Chico Xavier deixou para nós, que o Natal pode ser uma divisa. Chico disse assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.